Olá, alunos da Escola Enzo, eu sou a professora Bianca de Matemática. Então eu resolvi gravar esse vídeo para auxiliá-los a resolver uma das atividades dos PETs de vocês, o programa de estudo tutorado, que é transformar o nanômetro para notação científica. Então o nanômetro, ele é a bilionésima parte do metro. Escrevendo ele na forma decimal, ficaria 0,0000000001 metros, Ou, em notação científica, um nanômetro é 10 elevado a menos 9, Passar um número para a notação científica é escrevê-lo na base 10, tá? Então, o 10 aqui é a minha base e o menos 9 é meu expoente. Repare que a vírgula, até o final, são 9 casas que eu ando, por isso meu expoente é 9. Como esse número é um número muito pequeno, é como se eu pegasse 1 metro e dividisse em 1 bilhão, o meu expoente é negativo. Se o meu número fosse muito grande, por exemplo, 1 bilhão, aí o meu expoente seria positivo, Mas aqui, um número muito pequeno, expoente negativo. Mas a gente vai focar hoje só no nanômetro, Então, transformando 6 nanômetros em notação científica, eu pegaria 6 vezes 10 elevado a menos 9. 10 elevado a menos 9 é um nanômetro. 6 nanômetros, 6 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Próximo exemplo, 60 nanômetros. Então, 60 vezes 10 elevado a menos 9. Só que na notação científica tem uma regrinha que diz que esse número que a gente multiplica a base 10 tem que estar entre 1 e 10. E 60 não está entre 1 e 10. O que eu vou fazer? Vou pegar o 60 e vou escrever em notação científica, Escrevendo o 60 de uma outra forma, na forma notação científica, na multiplicação, seria 6 vezes 10, 6 vezes 10, 60. Ou ainda 6 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1, 10 vezes 6, 60. Vezes 10 elevado a menos 9. Eu coloquei esse 1 aqui de propósito, porque eu vou precisar operar com ele. Então, lembrando uma regrinha lá de potência, multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, aqui, olha, eu tenho 10 e 10, eu tenho uma multiplicação de duas bases iguais. Então, eu vou conservar a base 10 e vou somar os expoentes, que é 1 mais, e o segundo expoente, menos 9. 1 mais menos 9. Então, resolvendo esse sinal aqui, nessa regrinha aqui, mais vezes menos, menos. Então, ficou 1 menos 9. 1 menos 9. Sinais diferentes, eu subtraio os números, 9 menos 1, 8. E coloco o sinal do maior, 9 é maior que 1, então vou colocar o sinal dele que é negativo. Então ficaria 6 vezes 10 elevado a menos 8 metros. 65, 65 não está entre 1 e 10, Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever esse número na base 10 em forma decimal. O número não precisa ser só inteiro, eu posso escrever em decimal. Então, 6,5 vezes 10. Ou 6,5 vezes 10 elevado a 1. Se a gente voltar lá, 6,5 vezes 10, 5, 6, 0, 5, 6. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Voltaria no 65, tá? Então, escrevendo 65 de uma outra forma, que encaixe na notação científica, ficaria 6,5 vezes 10 elevado a 1, Eu andei uma casa agora para a esquerda, então meu expoente é positivo. Aqui eu tinha andado, para a direita, então meu expoente ficou negativo. Vezes um nanômetro, que é 10 elevado a menos 9. Então, multiplicação de bases iguais. Olha, 10 e 10, eu conservo a base e somo os expoentes. 1 mais menos 9. Resolvendo o sinal, mais vezes menos, menos 1 menos 9, menos 8, Sinais diferentes, subtraio os números, 9 menos 1, 8. E coloco o sinal do maior, 9 é maior que 1, então coloco o sinal dele que é negativo. E o último exemplo, 600 nanômetros, Então, não posso
escrever 600, né? Porque ele não está entre 1 e 10. Escrevendo o 600 em forma de uma multiplicação, eu tenho 6 vezes 100. 6 é 100, 600. Né? Passando esse 100 para a base 10, 100 é o mesmo que 10 elevado a 2, né? 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, 100 vezes 6, 600. Então, escrevendo 600 na forma de notação científica, ficaria 6 vezes 10 elevado a 2, vezes 1 nanômetro, que é 10 elevado a menos 9. Aqui eu tenho novamente, né, um produto de bases iguais. Eu conservo a base e somo os expoentes. 2 mais menos 9, mais vezes menos, menos 2 menos 9, menos 7. Sinais diferentes, subtrai, 9 menos 2, 7. E coloco o sinal do maior. O 9 é maior que o 2 e o sinal dele é negativo, então vou colocar o sinal dele. Então, 600 nanômetros ficaria 6 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Em notação científica, essa seria a resposta, né? Então, espero ter ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando na plataforma ENSA e responderei, né, o mais breve possível, tá? Até a próxima!